Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução das Trevas, onde a gente fala sobre linhas evolutivas para os Digimons, onde eles seguem por um caminho um pouco mais ruim do que o normal, digamos assim. E dessa vez a gente vai estar indo para o protagonista de Digimon Frontier, como Digimon nesse caso, não como escolhido, obviamente. Por enquanto, deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar essa Evolução das Trevas? Vambora! O começo dessa linha evolutiva vai ser bem simples, vai aparecer para vocês aí o nível em treinamento 1 e nível em treinamento 2, que são o Mokumon e o Petit Meramon. Então bem simples, eles começam mais essa linha evolutiva porque eles combinam muito bem com ela, são Digimons que representam fogo, que representam Digimons que emitem muito calor, que sobrevivem através desse tipo de coisa, fica muito bem aqui. Então, normalmente eles se conectam com outras linhas evolutivas, mas com essa também muito bem. Daí então, o Petit Meramon vai acabar chegando em um Flamon, Flamon que é o pilar do nosso vídeo. Flamon, para aqueles que conhecem Digimon Frontier, vão se lembrar que faz parte da linha evolutiva dos espíritos de fogo. E por isso é muito importante que a gente se lembre que ele representa o fogo, literalmente o maior fogo do mundo digital, digamos assim. Ele é aquele que vem da linhagem que trouxe os Digimons de fogo e dragões e tudo mais para o mundo digital. Sabendo disso, o que acontece, galera? Esse Digimon normalmente vai evoluir para um herói ou Digimons que vão salvar os outros. É bem normal isso, são os espíritos dos 10 guerreiros. Mas o que aconteceria se ele acabasse evoluindo de uma maneira errada? De uma maneira um pouco diferente? De uma maneira, digamos assim, que leve as chamas dele, que leve o fogo dele para um caminho bem diferente? É o que a gente vai ver aqui agora. A gente vai para quando ele passa, então, por suas primeiras evoluções. E no nível Champion a gente vai ter dois Digimons que estão aparecendo para vocês aí. Eles são o Dark Lizardmon e o Meramon. E o que eles têm de semelhante é que o corpo deles é quase completamente ou completamente coberto por chamas. Que faz sentido, porque o próprio Flamon representa o fogo dentro do mundo digital. Então bem interessante, né? Mas eles são sim um pouco diferentes. No caso do Dark Lizardmon, ele tem o corpo coberto por chamas das trevas. Então, bem interessante, diferente do Flame Lizardmon, que tem o corpo coberto apenas por fogo, é um Digimon mais heróico, melhor de certa forma, digamos assim. O Dark Lizardmon tem a personalidade bem séria, ele quase não fala, as chamas do corpo dele quase não fazem barulho, então é bem interessante como ele funciona. E ele tem o tipo dragão maligno, eu acho que fica bem legal aqui. Daí a gente tem o Meramon, que é um Digimon que às vezes é bem legal, mas às vezes ele queima tanto que ele quer queimar tudo que está em volta dele. Ele nasceu literalmente da Firewall que protegia o mundo digital, ou ainda protege o mundo digital, dependendo do mundo, né? E ele, graças a isso, é um Digimon que às vezes é muito ruim. Ruim para ele mesmo, ruim para os outros, ruim para o meio ambiente do mundo digital, porque o fogo dele é extremamente poderoso e muito cruel. Então eu acho que ele combina bem com essa linha evolutiva também. Esses dois ficam aqui e agora a gente vai para quando eles evoluem mais uma vez. Chegando então ao nível perfeito, a gente vai ter mais uma vez dois Digimons, dessa vez um Lavogaritamon e um Death Meramon. Deixa eu explicar os dois para vocês mais uma vez. Então no caso do Lavogaritamon, ele não é mais um Digimon coberto por chamas, mas o corpo dele é quase que completamente focado em lava, em magma. Ele é extremamente quente, esse corpo dele é quase todo feito de rocha e por onde ele passa voando ele solta faíscas explosivas. É uma coisa muito absurda, extremamente poderosa e perigosa. Não só isso, ele é um Digimon do atributo vírus, ou seja, muitas vezes quando um Digimon como esse aparecer, ele vai ser bem agressivo, vai ser bem difícil, de personalidade bem ruim. Então, bem complicado. A gente sabe como Digimons vírus muitas vezes funcionam. Daí então a gente tem o Death Meramon. E no caso dele, como evolução do Meramon, seria a versão pior ainda do Meramon, onde ele é ainda mais agressivo, mais cruel, o corpo dele ainda fica pegando fogo, se vocês prestarem atenção. Agora um fogo mais focado em trevas, um fogo da escuridão. Lembra bastante, por exemplo, o que a gente viu no Dark Lizardmon antes. Então é bem interessante, né? Parece que no nível perfeito eles trocaram de lugar de certa forma, mas eu acho que os dois Digimons ficam muito bem ocupando esse nível. E agora a gente vai, finalmente, pro nível Mega. Chegando então no nível Mega, a gente vai ter dois Digimons bem especiais aqui. Um deles é o Dorbikmon e o outro o Belzemon ou Belzebumon.
Esses dois Digimon são bem interessantes, vocês vão entender daqui a pouco, deixa eu explicar por que eles estão aqui. No caso do Dormammu, ele é um Digimon dragão extremamente poderoso e muito cruel. Ele é do atributo vírus e ele é especialista em guerra, em batalhas, em crueldade mesmo. E se ele vê que não tem batalhas acontecendo, ele provoca essas batalhas, para que então ele tenha uma guerra, algo que ele gosta muito de fazer. Inclusive ele comanda muitos outros Digimons dragões, ele usa poderes de chamas extremamente poderosos, então ele combina muito bem com uma espécie de nível mega final para essa linha evolutiva. A gente vai ver mais Digimons daqui a pouco. Daí então a gente tem o Belzebumon. E o Belzebumon é bem interessante aqui, né? Porque as pessoas não vão conectar ele normalmente com uma linha evolutiva como essa. Mas o Deathmeramon muitas vezes foi capaz de evoluir para um Belzebumon. Isso se deve muito provavelmente ao estilo dos dois. Os dois são bem semelhantes, se você pensar bem. Meio esse estilo de metaleiro, algo do tipo assim. É bem interessante, né? Até a roupa deles é meio semelhante e por aí vai. Então, eu acho que uma das coisas bem importantes aqui é que o Belzebumon às vezes usa ataques de trevas e às vezes ele controla chamas. Chamas das trevas, chamas do inferno em algumas das formas dele. Então ele até que fica bem como um nível mega aqui também. Mas, agora que a gente tem esses dois Digimons, a gente vai avançar mais um passo nessa linha evolutiva que vai deixar tudo ainda mais incrível. No nível acima do Mega, nós vamos ter dois Digimons muito incríveis com certeza. Eles são o Grande Generamon e o Gudomon. E por que eles são tão incríveis assim? Em primeiro lugar, porque eles fazem com que os níveis Mega dessa linha evolutiva se tornem ainda mais especiais. E por que isso? Porque se a gente está falando sobre o Flamon, normalmente no final dessa linha evolutiva a gente teria um Susanomon, uma das maiores fusões que existem no mundo digital, um dos Digimons mais poderosos de todos, um Digimon herói que já salvou o mundo digital várias vezes. Então, se ele seguir linhas evolutivas das trevas, nada mais interessante do que a gente ter duas fusões enormes que causam destruição, que causam trevas pelo mundo digital. Então eu acho incrível que seja o Grande Generamon, que é uma fusão de vários Digimons diferentes, vindo do Dormammu, né? Então, muito incrível, apareceu pela primeira vez lá em Digimon Cross Wars. É um Digimon monstruoso mesmo e que só pensa em destruir tudo que ele vê pela frente. E daí a gente tem o Gudomon, fusão dos 7 Lordes Demônios, vindo do Belzebumon, com certeza nesse caso, e que, mais uma vez, Digimon que nem pensa direito, que passa por aí destruindo as coisas, só a presença dele no mundo digital já traz o caos, já traz a destruição. Então, esses dois Digimons eu acho que encerram essa linha evolutiva das trevas extremamente bem. Então, Digi escolhidos, é isso para essa evolução das trevas, e eu tenho que dizer para vocês, o Flamon até agora foi o Digimon mais complicado de se criar uma linha evolutiva do mal, das trevas, assim. Eu tentei seguir a lógica dele ser um Digimon que representa as chamas, ele passa por certas evoluções de tipos semelhantes às evoluções que normalmente um Flamon teria, então eu acho que ficou bem legal, que ficou até bastante coerente, mas eu quero saber o que vocês acharam dessa evolução das trevas, então deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Fui Digi Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!